Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Consciência Leve. O meu nome é Flávia, eu sou nutricionista e doutora em ciências. E o Consciência Leve dessa semana vai falar de um tema muito polêmico que é sobre o jejum intermitente para o emagrecimento. Bom, antes de eu começar a falar desse tema, já vou pedir para você dar a curtida aqui, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, que aí você nos ajuda a crescer e também ajuda a difundir a informação. Bom, o jejum intermitente ele chegou, com boom na mídia, todo mundo achando que era... E aí salta um foguete. Bom, o jejum intermitente ele chegou, na mídia como se fosse a solução de todos os problemas, todo mundo acreditando que realmente seria um grande aliado aí para a perda de peso. E aí eu quero explicar um pouquinho, de onde que veio essa ideia do jejum intermitente e o que a ciência tem mostrado sobre os efeitos do jejum intermitente no emagrecimento. Bom, então vamos lá. Quando se pensou nessa ideia de jejum intermitente, pensou-se em respeitar, o nosso ritmo circadiano. O que é isso? É o nosso relógio biológico. Então a gente sabe que tem momentos do dia que o nosso metabolismo está mais propício para alguns tipos de nutrientes, como carboidrato, proteína, e tem outros momentos do dia onde o nosso metabolismo está mais propício para o metabolismo dos lipídios, das gorduras. E pensando nisso, em otimizar o nosso metabolismo, foi que se pensou na ideia do jejum intermitente. No entanto, hoje a gente tem vários protocolos de jejum intermitente e nem todos seguem essa filosofia de respeitar o nosso ritmo circadiano. Eu vou falar mais específico de dois protocolos que são os mais conhecidos e os mais utilizados. Um deles é o 5x2, ou seja, durante 2 dias não consecutivos da semana, a pessoa passa por uma restrição calórica muito severa. Em torno ali, consome só em torno de 20 a 25% das necessidades diárias dela. E aí nos outros 5 dias da semana a pessoa pode comer aquilo que ela tiver vontade, estruturado ali nas refeições. O outro protocolo que também é muito utilizado é aquele jejum onde eu tenho o período que eu posso comer e o período que eu não posso comer, que eu preciso estar em jejum. O mais comum é ficar em jejum de 8 da noite ao meio-dia e eu poder comer aquilo que eu quero entre meio-dia e 8 horas da noite. Então eu vou trazer para vocês 2 estudos que eu gosto muito deles porque eles foram muito bem desenhados, delineados, foram publicados em uma revista com alto fator de impacto, uma revista cientificamente muito respeitada, que é o JAMA, onde a gente vai entender melhor um pouquinho. Então, e aí, será que funciona? Será que se eu colocar, me submeter a um jejum prolongado, um jejum intermitente, isso vai favorecer o processo de emagrecimento? É mais efetivo do que o método tradicional? Então não deixa eu comer não um pingo desse bolo aqui. Não, Nicole, porque jejum é jejum. Eu não tô nesse jejum, eu falei que eu não tô nesse jejum. A Maria, mas ela tem que escutar umas 1000 vezes. Bom, então vamos lá. O primeiro estudo que eu trago é pensando naquele protocolo, de 5x2, onde ali em torno de 100 indivíduos foram agrupados, em 3 diferentes grupos. No grupo controle, no grupo que ia receber 2 dias de restrição calórica severa, ou seja, em torno aí de 25% só das necessidades, e os outros 5 dias eles podiam comer o que quisessem, estruturados em 3 refeições. E o grupo que tem a restrição calórica tradicional, o emagrecimento tradicional, onde eu faço uma restrição ali de 25%, distribuído em 3 refeições ou até mais, mas não existe horário ou dia que eles não poderiam comer. E aí eles avaliaram não só a perda de peso, ali em 6 meses, mas também se essas pessoas conseguiam se manter nesse emagrecimento no período de 1 ano. Além disso, eles também avaliaram alguns parâmetros do metabolismo. Mas afinal de contas, qual foi o resultado? Bom, o resultado é que todos os 2 grupos que tiveram a restrição calórica emagreceram e não houve diferença estatística na perda de peso, nem houve diferença na manutenção, ou seja, fazer o 5x2 ou fazer a dieta tradicional perde peso da mesma maneira. De um modo geral, no metabolismo também não houve diferença estatística. Entretanto, o grupo que fez aquele jejum intermitente, 5x2, ao final de 12 meses teve um aumento significativo no LDL, que é um colesterol não muito interessante para nós, principalmente pensando em estar elevado. Sem comida, minha filha. Sem comida eu morro, minha filha. Pode isso não.
Bom, o próximo estudo que eu vou comentar também foi publicado na JAMA, mas é pensado naquele outro protocolo que eu expliquei, onde eu fico parte do período do meu dia onde eu não posso me alimentar e a outra parte do período onde eu posso comer o que eu quiser. Esse estudo, então, teve em torno aí de 116 participantes e o objetivo dele era avaliar, será que existe diferença eu fazer esse protocolo ou o protocolo tradicional? E aí eles agruparam os indivíduos, né? E um grupo seguiu aquela dieta tradicional de restrição, dividida ali nas refeições ao longo do dia inteiro, e o outro grupo seguiu aquele protocolo, onde eles não poderiam comer nada entre 8 da noite e meio-dia, e de meio-dia às 8 eles poderiam comer aquilo que eles tinham vontade. Bom, é importante mencionar que apenas 50 desses voluntários fizeram a composição corporal para ver como que estava, massa magra, massa gordurosa, mas os 116 participaram desse protocolo geral de emagrecimento. E aí, o que eles descobriram? Bom, não houve diferença estatística na perda de peso, ou seja, fazer o jejum onde eu não como, né, de 8 da noite ao meio-dia, tem o mesmo resultado do que fazer a dieta tradicional. Entretanto, quando a gente avalia aquelas pessoas que fizeram a composição corporal, observou-se uma redução significativa da massa magra em quem fez o jejum intermitente. Você comeu tudo? Eu não comi, não! Foi você sim! Não fui eu, não! Foi você sim! Não fui eu, não! Bom, vamos lá. Quais são então as minhas considerações, né, sobre esse processo de emagrecimento, sobre o jejum intermitente? Eu trouxe apenas 2 estudos, mas a gente tem vários estudos aí na literatura que já vem mostrando que não há diferença estatística na perda de peso quando eu comparo jejum intermitente e a dieta tradicional. Então esse é o ponto principal que nós vamos falar aqui. Não existe fórmula mágica para o emagrecimento, né? É um erro a gente acreditar que vai vir uma dieta e que vai servir para todo mundo e que vai ter resultado para todo mundo e que ela vai resolver os nossos problemas. Na verdade, eu bato na tecla onde cada pessoa tem uma dieta que vai funcionar melhor. Então existe um perfil de pessoas que vai se interessar mais por esse jejum intermitente, porque não sentem tanta fome assim no primeiro período da manhã, ou então gostam de um desafio maior. Mas existe um grupo de pessoas, como por exemplo eu, que esse tipo de protocolo não funcionaria. E quando eu fico muito tempo sem comer, eu começo a render menos no meu trabalho, então minha cognição ela piora, eu fico mal-humorada, o meu hálito já começa a não ficar tão agradável assim, e isso acaba influenciando de maneira negativa no meu dia. Por outro lado, como eu disse, tem pessoas que vão se sentir motivadas ao fazer um protocolo diferente. Mas é importante a gente estar atento, porque existem pessoas que, ao serem submetidas a esse protocolo de jejum intermitente, por ficar várias horas sem se alimentar, podem acabar tendo episódios de compulsão alimentar no momento onde pode comer. Então é muito importante estar atento a isso. Qual é o seu perfil, né? Qual é o perfil do seu paciente? Ele tem um histórico de compulsão alimentar? Será que esse é o tipo de paciente que vale a pena eu arriscar no jejum intermitente? Outra coisa, né, a questão da vida social. Como que é a vida social desse paciente? Ou como é a sua vida social? Porque, por exemplo, se você está no jejum intermitente e aí os seus amigos vão sair ou você vai sair com a sua família, você não vai poder comer nada se for depois das 8. Outra questão a se pensar é sobre a vida social sua ou do paciente que você está atendendo, né? Como que é? É uma pessoa que sai muito, que gosta de conviver com os amigos, com os familiares? Porque se você propor esse jejum intermitente, isso vai influenciar de maneira negativa. Ou ele vai sair, vai ver todo mundo comendo e não vai poder comer nada, ou ele vai simplesmente parar de sair, né? Porque ele vai sentar na mesa, vai estar todo mundo comendo e ele não vai poder comer. Enquanto no protocolo tradicional, eu consigo ter refeições que entram ali na vida social noturna. Então é muito importante entender qual que é o seu perfil e o perfil do seu paciente. A melhor pessoa para fazer isso é o nutricionista que vai te atender, né? Ao fazer uma boa anamnese, ele vai perceber se você é um perfil que vai se dar bem com o jejum intermitente ou se a melhor estratégia é mesmo o protocolo tradicional. Ovo com cuscuz é mais gostoso. Ovo com cuscuz é mais gostoso. E aí, pensando na massa magra, né, e independente do protocolo, é sempre importante a gente pensar na preservação dessa massa magra, porque é ela que vai garantir que o nosso metabolismo continue
funcionando, né? Que eu continue gastando energia. Então é muito importante que eu sempre tenha uma musculação associada aí ao processo de emagrecimento com um profissional da área, para que a gente não tenha também a perda de massa magra. Bom, então é isso que eu queria passar para vocês, né? O jejum intermitente pode ser uma estratégia, mas ainda não me convenceram que é a melhor estratégia, né? Que é melhor que a tradicional, até porque os estudos mostram que não há diferença estatística. Então procure um nutricionista e ele vai saber a melhor maneira de te orientar. Bom, Consciência Leve fica por aqui. Vou relembrar você de dar curtida, de compartilhar e nos vemos na próxima semana.